A graça e a paz, bom dia. Eu sou o pastor Cleone Filho e está começando o programa Reinar em Vida, realização da Igreja Verbo Rio Doce. O Rema é uma escola interdenominacional e em Olinda, o Rema fica em Rio Doce. Eu quero convidar você agora a assistir o Momento Rema e conferir o que Deus tem feito através dessa palavra que está sendo ministrada nessa escola. Eu conheci o Rema Rio Doce, aqui na igreja mesmo, na Verbo da Vida Rio Doce, mas sempre tive o desejo de fazer o Rema. E quando chegou em 2014, eu comecei a declarar que ia fazer o Rema, que ia terminar o Rema, mas assim, eu não tinha condições em si, eu não estava vendo o dinheiro, mas eu estava crendo com fé que ia fazer, ia terminar. E foi quando o pastor veio falar comigo para eu começar o Rema. E eu estava trabalhando num trabalho pequeno, não ganhava muito, ganhava pouco, mas foi quando o pastor disse, comece e o que você ganhar você vai acrescentando. Foi aí que eu comecei a perseverar e tal, o Senhor me deu um trabalho maior e foi quando eu comecei a fazer o Rema mesmo. O primeiro ano eu fui abençoada e o segundo ano eu comecei a pagar o meu dinheiro no trabalho que eu ganhei. Eu vim de uma igreja diferente, de visões diferentes. Cheguei no Verbo e conheci o Rema de verdade. Quando eu comecei a fazer o Rema, verdadeiramente eu conheci a palavra falada. No Rema a gente vê de uma forma diferente, a gente aprende de uma forma diferente. E isso foi muito bom para a minha vida, natural e espiritual também. Eu creio que pode nos levar a lugares muito além do que eu imagino. Que assim, o Senhor tem muitas coisas para acrescentar na nossa vida. E na minha eu creio que Ele tem coisas grandes ainda para fazer. O Rema mudou a minha vida. Você sabia que tem muitos missionários que têm saído pelo mundo afora, que têm pregado a palavra de Deus, que têm alcançado vidas? E eu quero nesse momento convidar você para assistir o Minuto Missionário. Olá, nós somos o casal missionário. Eu sou o Patrick e ela é Sara. Nós estamos atuando atualmente na igreja Verbo da Vida em Lisboa, Portugal. Estamos ajudando o casal, o pastor Isaac, Sayonara. Estamos junto deles lá. E nós atualmente estamos liderando os jovens, atuando junto com os casais, atuando no Rema, atuando em várias áreas, no diaconato, em várias áreas, mas a gente queria incentivar também vocês agora, tanto a pegar junto em oração, tá conhecendo mais sobre a nossa obra, tá fazendo orações para que ajude nessa causa por Portugal. Temos lá outras obras também, mas hoje em específico é Lisboa. Nós iremos para um breve intervalo e logo em seguida nós teremos a Hora da Palavra dando continuidade à ministração da palavra que começou no sábado passado. E eu sei que você será ricamente abençoado. Quer aprender a Bíblia e saber o que Deus tem para sua vida? Estude no Rema, uma escola interdenominacional com mais de 100 unidades no Brasil e professores capacitados. São 2 anos de curso e 24 matérias que vão mudar a sua vida. Em Olinda, o Rema fica em Rio Doce. Ou procure uma unidade mais próxima. Venha conhecer o Rema Rio Doce. Fone 3431-2539. Estude a Bíblia. Estude no Rema. Estude no Rema Rio Doce.
sábio. Eu vou para o culto hoje porque hoje é domingo. Não, eu vou para o culto porque eu tenho um Deus que eu quero louvar, eu quero engrandecer. Eu sou intenso com Ele, eu vou ouvir o que Ele tem para mim. Eu vou colocar em prática essa semana e eu vou ver o resultado na minha família. Eu vou ver o resultado na minha casa. Eu vou ver o resultado em tudo aquilo que eu fizer. Eu não posso deixar passar, porque senão isso é só perca de tempo. Ou nós cremos ou cremos. Não é verdade? Não podemos ser aquele que vai, mas nada acontece. Como é que você está? Na graça. Não está na graça, porque se estivesse na graça estaria muito bem. A graça deixa a gente bem. A graça faz a gente crescer. A graça faz a gente avançar. Não é verdade? Agora, você pode entrar na graça. Como? Porque a graça foi feita para nós, da nova aliança. Podemos viver a graça como? Meditando nessa palavra, vai haver descanso no nosso coração. A paz vai começar a reinar. E o que vai acontecer? As coisas que não andavam vão começar a andar. Por quê? As estratégias, as direções vão chegar. Deus vai nos envolver de uma forma tal que vamos fazer exatamente como Ele vem pedindo ao nosso coração e as coisas vão começar a se materializar. Não é difícil. Basta crer. E talvez você esteja dizendo assim, não é tão fácil assim. Eu vou te dizer, não é tão fácil, mas é possível. Eu não estou falando do que eu não vivi. Não é? Eu acho que muitos de vocês já conhecem meu testemunho e sabem. Eu tive um casamento quase fracassado por inteiro. De fato, ele estava beirando a um divórcio. De fato, conversamos até com o advogado. E o advogado nos evangelizou e estamos juntos até hoje. Não é? E conversamos com ele para um divórcio e ele chega e diz, olha, não é bom que o homem esteja só, não é bom, não faça divórcio porque é abominável a Deus. E ele começou evangelizando Cleone mais sensível, meu esposo, se rendeu aos pés do Senhor. E depois, com a vida dele, ele me trouxe para o Senhor. Porque exemplo fala, exemplo arrasta. Amém? Então, Deus está chamando cada um de nós para recebermos da parte dele sabedoria nessa manhã para a prática dessas verdades. Não deixar que elas passem. Essa é a coluna que vai nos ajudar a sustentar a nossa família, que vai nos ajudar a manter o nosso emprego, que vai nos ajudar a não entrar nessa crise. A coluna da fé, da sabedoria. Então, precisamos estar alicerçados nisso. E sabedoria se adquire como? Meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, temendo ao Senhor, que esse é o princípio da sabedoria. Né? Como é? Eu temo ao Senhor. Vamos ver se tememos verdadeiramente ao Senhor. Tememos ao Senhor quando o que Ele diz é uma ordem para nós. Né? E se chama verdadeiramente temer ao Senhor. Deus disse isso. Temer ao Senhor é como se Deus falasse alguma coisa e o nosso coração não conseguisse mais pensar em outra coisa. Nossa mente não conseguisse mais direcionar para outra coisa, a não ser fazer aquilo que Deus quer que faça. Nós temos um exemplo muito bom no Velho Testamento. Né? O exemplo de Raabe. Todo mundo conhece bem a história de Raabe aqui, eu acredito. Não é isso? Raabe escondeu os espias. Mas sabe, se você começar a ler a história, você vai ver o seguinte, que ela disse, olha, ao ouvir falar sobre o teu Deus, meu coração desmaiou. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, uma pessoa, né, poderíamos dizer assim, naquela época muito impura, né, muito suja, mas prestou atenção no Deus que muitas vezes a gente está com ele, mas não está prestando atenção aos ensinamentos dele. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu disse, meu Deus do céu, aquela mulher vivia numa vida horrível, né, se prostituindo, né, ganhando dinheiro com o seu corpo. De repente, ouve que o Deus de Israel vai tomar Jericó. E ela disse, não, eu vou passar logo para o outro lado, eu vou virar a casaca logo quando é tempo. Eu vou servir a esse Deus. Eu tenho ouvido falar do que Ele tem feito aí. Ele tem tomado terras, Ele veio para possuir a terra e eu quero ficar viva. E ela decidiu por acreditar, por se envolver ao ponto de arriscar a sua própria vida para guardar 2 espias.
Agora nós, que escutamos tanto essas verdades. Ficou muito quieto agora, né? Nós temos que deixar o nosso coração mais que desmaiado, mediante as verdades que nós estamos escutando. Já estamos nos últimos dias e o sábio deve ser atento àquilo que é falado. Não deve deixar as palavras passarem. Devemos prestar atenção a cada uma delas. As profecias que são dadas. Se testificam com você, segura elas. E pergunta a Deus, Senhor, como chegar? Como fazer? E sabe, às vezes Deus nunca vai dar uma resposta que nós gostaríamos, porque não vai satisfazer o nosso ego, mas vai trazer o resultado que eu e você precisa, se formos sábios o suficiente para praticar. Então, o temor do Senhor é exatamente isso. Não é tempo mais de andarmos como aqueles 2 discípulos de Emaús, andando com Jesus, seguindo Jesus, e aí o que acontece? De repente Jesus morre, ressuscita, e eles continuam com um Jesus morto, por não prestar atenção. Ouviu muitas vezes que Jesus tinha falado que ia morrer, mas que no 3º dia iria ressuscitar. Mas eles, o que fizeram? Permaneceram só a morte de Jesus. E vai andando com Jesus, vai andando no meio do caminho, e aí Jesus chega junto, e quando Jesus chega junto, diz, o que está acontecendo nessa cidade? E ele olha para Jesus e diz assim, porventura és forasteiro? Não sabes que Jesus Cristo morreu crucificado? Conversando com o que ressuscitou. Conversando com Jesus. Porventura és forasteiro, não sabe dos últimos acontecimentos. Difícil, né? Não podemos andar com ele sem prestar atenção naquilo que ele diz. Aí depois é que ele diz, não, verdadeiramente, quando ele falava, o nosso coração ardia. Não podemos estar nisso, gente. Não é mais tempo para a igreja viver assim. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Essa é a segunda coluna. Aquilo que você ouvir, faça. E não se importe se as pessoas acharem que você está sendo exagerado, fanático, doido, porque todos aqueles que decidiram por isso estão lá em cima. Muitas vezes, olhando para grandes homens e mulheres de Deus, ficamos maravilhados com o que Deus está fazendo na vida deles. Mas só que eles desenvolveram o temor, desenvolveram a fé, colunas que eu e você estamos desenvolvendo. E sabe de uma coisa? Se fizermos isso de forma intensa, o diabo vai perder nossa família de vista. Amém? Glória a Deus. Vamos para a terceira coluna, a coluna da obediência. Diz assim, e todos aqueles, vou ler novamente, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem obediente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Olha para a pessoa que está falando assim, não caiu. Diga, meu irmão, presta atenção sobre isso. Diga assim, vai vir problemas, vai vir circunstância, mas a sua casa não vai cair. Se estiver fundamentada na rocha. Se você estiver em fé na palavra de Deus. Se você estruturou, se você tem sido sábio verdadeiramente, não é? Às vezes a gente vê só esse versículo, não é? E deixamos isso para a mulher resolver. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas Deus fala sobre aquele que edifica. Se ele não edificar, em vão, seja qualquer um que faça. É para todos, não é só para a mulher.
Existe um provérbio que diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Claro, para edificação tem que haver sabedoria. E todas as mulheres devem prezar por isso. Mas não é responsabilidade só da mulher. É responsabilidade do cabeça e da mulher. Para a edificação. Isso significa obediência. E a Bíblia é clara quando começa a falar do cabeça. Por quê? Porque toda informação vem do cabeça e passa por nós. Não é? E se você for ouvir, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Olha, Andréa, é porque assim, o cabeça, ele vai dar as ordens. O cabeça, as ordens já foram dadas pelo cabeça. As ordens já foram dadas pelo cabeça, Jesus. Agora, nós que fazemos parte do corpo, o que vamos fazer? Prestar atenção no que a cabeça disse, ser sábio, exercer fé nisso e começar a obedecer. Porque cabeça nada mais do que ser servo. E muitas vezes a gente acha que é aquela posição que só faz mandar. Não. Olha o que Jesus fez. Desceu para servir. Enquanto a sua esposa edifica, você serve. Cada um com o seu papel, cooperando para que a família esteja junto, cooperando verdadeiramente, para quê? Para que não haja contenda. Somos os pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Por quê? Vamos, o que é que a palavra diz? Porque serão chamados filhos de Deus. Não é? Não é aquele que vive, né? Deve viver cheio de poder, mas não é aquele que vive fazendo tudo no poder de Deus, mas é aquele que decide viver no fruto. Pacificador. Diga assim, está falando comigo? Amém? Glória a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o obediente obedece. Essa é a grande revelação, não é verdade? Porque, de fato, esse deve ser o alfabeto do crente. Alguém já disse isso. E qual é o alfabeto do crente, André? Diz comigo. O, B, D, C. Se eu verdadeiramente começo a exercer fé na palavra, se eu quero, exerço o temor do Senhor com sabedoria, o que acontece? Se eu obedeço aquilo que Ele diz, eu já tenho 3 colunas para começar a levantar minhas paredes. Eu já tenho um alicerce que é a minha fé. E a casa vai estar sob a rocha. Então, Tiago fala de uma forma bem clara que aquele que ouve as palavras e não obedece, ele é como aquela pessoa que se olhou no espelho e esqueceu da sua face, de como era. Quantas vezes a gente vai se arrumando, aí se olha a primeira vez no espelho e faz, não gostei disso, vai e muda. Não é verdade? E a gente vai, eu gostei disso, aí saímos com aquela roupa. No meio do caminho, se a gente encontrar 10 espelhos, a gente já esqueceu como estava, a gente se olha de novo. Não é? E aí o que acontece? Por quê? Está sempre olhando e saindo, olhando e saindo. Mas não é só para olhar e sair, é olhar e ficar. Não é? Judas fala de uma forma bem mais forte. Ele diz, olha, não seja como as ondas do mar, que vão e voltam e traz suas sujeiras. Não seja como as estrelas errantes, né? Que muitas vezes quando criança a gente vê uma estrela, achando que a estrela está mudando de lugar, faz até um pedido. Isso não existe, não é verdade? Eu lembro quando era criança se brincava muito disso. Quando via, mas aquilo ali é chamado de estrela errante. A Bíblia fala sobre isso lá no livro de Judas. Como a gente pode pedir algo a uma estrela errante? Mito. Não é? Não é verdadeiro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus tem grandes planos para a sua família.
Permaneça no propósito. Continue firme. E Deus vai fazer mais, muito mais do que você está pensando. Diga: alicerce sua família, obedecendo a Deus. E o quarto, gente, chama-se perseverança, é a quarta coluna. Então temos a coluna que estrutura, né, a fé. Temos a segunda coluna, que é a sabedoria, prestar atenção naquilo que Deus diz. A terceira, que é obedecer, muito bem. E a quarta, que é a perseverança, que mostra a nossa maturidade. Muitas vezes as pessoas começam, né? Eu acredito que vai acontecer, eu creio nisso, começam estruturando, né? Colocando os alicerces. E daí, quando começa usando da sabedoria, praticando essas verdades, obedecendo aquilo que Deus diz, mas chega um tempo que se cansa. Mas quem está se alimentando do que é verdadeiro não vive cansado. De fato, Deus não chamou a mim e a você para andar, não. Ele chamou para correr. Então, Ele não ia chamar a mim e a você para correr se Ele não nos desse um fôlego que aguentasse. Não é verdade? Então, se temos aqui, como é que eu posso dizer, combustível para ir mais longe, o que resta para mim e para você é colocar esse combustível para dentro. Cada vez que nós decidirmos, rapaz, eu vou te dizer, parece que minhas forças estão indo embora. Aí Deus diz: ei, presta bem atenção. Tem como renovar isso? Tem como. As tuas forças podem se renovar como a das águias. Né? Isaías já profetizou sobre isso. E você pega, senta e começa a ler. Agora, o problema é que muitas vezes nos sentimos fracos. E a tendência é o quê? Reclamarmos para uma pessoa que está mais fraca ainda, e a pessoa olhar para a gente e dizer assim: realmente, tem jeito não, minha irmã. Existe esse negócio, faz muito tempo, 10 anos esperando por isso. Agora, presta bem atenção. A terra prometida, o novo de Deus, que Ele vem sempre falando para mim e para você, está diante de nós. Não é verdade? Agora, quanto tempo a gente vai levar para entrar? É o tempo de entrega meu e seu. Se aquele povo tivesse ouvido Deus, até o próprio Moisés teria entrado na terra. Não é? Eu não quero passar o resto da minha vida só rodeando a terra. Eu quero experimentar, porque Ele disse que se ouvir e obedecer, teremos o melhor dessa terra. Não é isso? Não é ser casado por ser, mas ter os dias que Deus disse que seriam felizes da nossa vida. Ter a sua família, poder desfrutar dela. Eu sou daquele tipo que pensa que casamento é para envelhecer junto. Eu acredito nisso. Andréa, você nunca teve esse problemas do casamento? Eu já te disse, foi um advogado que ia fazer o nosso divórcio que ministrou para a gente. Só que eu deixei essa palavra entrar no nosso coração. Ele deixou que a palavra entrasse no coração dele. Existem os arranhões da vida, existe, é normal. São duas pessoas diferentes que Deus pega para fazer um. Dói, mas nada que não seja suportável pela palavra. Não é isso? No momento de dor, aí você se lembra, 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: deixe de ser manhoso. Não é verdade? Deixe de ser manhoso. Se a palavra nos instrui e diz como é que a gente vai se comportar, a gente não pode viver uma vida de desistência, não. Porque aquele que desiste, ele não sabe o final da história como seria. Não é verdade? Mas aquele que persevera sabe. Vê Josué e Caleb. 40 anos depois, olha, eu estou com o mesmo vigor que naquele dia. É como se meu coração estivesse pulsando, dizendo assim: olha, é o seguinte, Deus disse agorinha que é para a gente entrar nessa terra. Entende? O novo está diante de você. Mas nós estamos velhos, não tem tempo para isso. Tem. Termina a tua velhice em paz, com alegria, com tua família ao redor.
Não é verdade? Velhice não é sinônimo de doença. A própria palavra de Deus nos garante que na velhice nós vamos dar fruto. E acredita que na velhice você vai dar fruto de cacho. Vai produzir em todas as áreas. A promessa de Abraão foi na velhice, o cumprimento dela. E numa velhice bem maior. Mas aquele que crê teve o resultado. Então vamos lá. Diga assim, que são 4 colunas. A coluna da fé. A coluna da... A coluna da... E a coluna da... Então bata aí no seu irmão, diga assim, entendeu a última? Diga assim, ela que vai trazer o resultado para você também. A construção será completa. Amém? E se você verdadeiramente permanecer nisso, o que acontece? Podemos passar uma laje e construir outras coisas. Não é isso? E vamos construindo até a volta do nosso Jesus. Eu sei que está muito próximo à volta, mas sabe de uma coisa? Ele disse que é para viver o hoje, construindo sempre. Então eu e você não pode desistir. Eu vejo pessoas sempre falando sobre isso. Não, eu vou deixar isso para viver a palavra. Você pode continuar vivendo a palavra onde você está. Não precisa você abrir mão de determinadas coisas para viver a palavra. Isso eu falo no bom sentido, tá certo? Nas coisas certas, que é proposta para nós. Ah, não dá para servir o Senhor tendo um marido ímpio. Dá para servir o Senhor tendo um marido ímpio, porque uma mulher santa santifica a sua casa. Sabe? Mas cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai reconhecer a unção de Deus que está sobre a tua vida. Eu vim para Jesus, por quê? Porque meu esposo se converteu e começou a viver o evangelho na minha frente. E era quase impossível ser cristã. Mas como Deus é muito maior do que pensamos ou imaginando, Ele me puxou. Então eu nunca vi falar num Deus que fazia, né? Eu só ouvia falar se oferecesse determinadas coisas. Aí o Deus retribuía. Mas graças a Deus eu fui liberta. E Deus verdadeiramente pôde começar a fazer coisas grandes na minha vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você tem um Deus que vai fazer mais do que você está pedindo ou pensando. Diga, firma a tua vida nessas colunas e acredita que os dias melhores já estão à porta. Lembra disso. O amor, tudo suporta. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa que foi ministrada pela reverenda Andréa Calado. Você sabia que Andréa Calado, ela é a diretora do Rema, a unidade em Rio Doce, ali em Olinda? Pois bem, e por isso que ela tem ministrado uma palavra com tanto poder, porque um dia ela foi aluna do Rema e hoje ela é diretora. E eu sei que você, assim como eu, estamos sendo ricamente abençoados por essas ministrações ungidas e cheias de sabedoria. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra que foi ministrada, eu sei que alcançou você. E quero também convidar a você para ser o nosso parceiro, um parceiro ministerial desse programa, enviando uma oferta segundo Deus colocar no seu coração. Então, se você desejar, você pode anotar os dados bancários e assim o fazer, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e também convidar você a convidar outras pessoas para estar juntamente com você, ligado na TV Nova Nordeste, canal 22, no próximo sábado, às 8 horas da manhã, e assistir o programa Reinar em Vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de você cada família que está sendo alcançada, cada membro das famílias, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Espírito de revelação e sabedoria, que os olhos do entendimento sejam abertos. E eu te peço que cada um deles tenha mais fome e sede da sua palavra, Pai. E deseje conhecer você, deseje conhecer a sua palavra. Em nome de Jesus.